simplesmente chegou assim, do nada, seco, e disse: o meu cavalo vai morrer. Vai morrer às 6 horas da tarde, o caixão dele vai ser preto e a roupa dele vai ser branca. E ele vai ser sepultado ao meio-dia. Simples assim. Você não está acreditando, mas é simples assim. Eu quero deixar bem claro que eu não estou falando mal, mas também não estou falando bem. Estou falando acerca das minhas experiências, né? Então a lógica que eu trago é baseada nas experiências que eu tive. As religiões, elas... existe uma linha tênue nas religiões que ligam os pontos entre a filosofia e a necessidade. Toda religião, ela tem uma linha tênue que une esses dois paralelos, a filosofia e a necessidade. A filosofia seria para que eu... por que eu quero, né? Seria a filosofia, o porquê eu quero. Eu quero ir porque eu acredito que seja melhor. Ou eu quero ir porque me disseram que é melhor, ou pior, vice-versa. Então a religião em si, ela cria essa linha tênue, né? E todo mundo passa por essa linha tênue. E na Umbanda não foi diferente. A maioria das pessoas procuram a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, o Espiritismo, por duas razões simples, que está relacionada a essa linha tênue. Necessidade, ok? E a probabilidade. Liga a mesma coisa, se você pegar filosofia e necessidade e probabilidade, encaixa no mesmo pacote. Então, a maioria das pessoas vão até uma religião, independente de qual seja, na consciência de que o que ela tem a me proporcionar. Pelo menos 90% das pessoas que procuram uma religião é nesse intuito. O que essa religião tem a me proporcionar? E os outros 20% pensam diferente. O que eu posso proporcionar nessa religião? O que eu tenho a oferecer para essa religião? Que eu faço parte desses 20%. Que não pensa no que a religião tem a me dar, a me agregar, tem a me trazer, tem a me oferecer. Mas o que eu posso oferecer, ou o que eu posso fazer, ou o que eu posso, de alguma forma, desempenhar para um grupo no qual eu vou fazer parte. Lógico que, de repente, vem aquele contexto que eu falo que liga a linha tênue, né? Quando você está lá, na religião em si, independente de qual seja, quando você faz parte, você está integrado no sistema religioso, aí surge o contexto daquilo que eu costumo dizer. É a necessidade e a obrigatoriedade, ok? Então, o sistema, ele te condiciona de uma forma, e os 80% que procuram a religião naquilo que eles têm a oferecer para si mesmo, o que a religião tem a me oferecer, esse grupo que procura nesse sentido, eles são condicionados dentro de um dogmatismo no qual ele vai trabalhar a seguinte realidade. Ele vê o que você é, o que você faz e o que você tem a oferecer. E quando você entra na intenção de extrair, automaticamente ele te coloca dentro de um jugo, de uma dogmática, de um tradicionalismo, né, que eu chamo, né, de dogmatismo. E aí a pessoa, ela fica perdida dentro desse contexto. A realidade dela fica travada dentro desse contexto do dogmatismo, ela não sai. Ela é um cercadinho que eles colocam essa pessoa lá,
E ela vai ficar pastando dentro desse cercadinho, olhando para o outro lado da cerca, mas sempre com medo de pular. Porque o capim de dentro, segundo as más línguas, é o mais eficaz do que o capim externo. Então, evite de comer o capim externo. Então é assim, eu quero deixar bem claro que eu estou resumindo aqui sobre o começo, né, da influência. Deixa eu resumir aqui para quem chegou agora. O espírito incorporou na minha mãe e disse: meu cavalo vai morrer às 6 horas da tarde, vai ser velado um sábado e vai ser enterrado ao meio-dia, e o seu caixão vai ser preto, a sua roupa vai ser branca. E eu vou desenvolver mais essa ideia em falar sobre essa experiência e fazer com que você entenda que a minha mágoa não é fruto de uma inconsciência do que eu penso. Isso não é uma inconsciência do que eu penso, mas isso são detalhes e fatos das experiências nas quais eu vivi. Alguns podem falar, não, mas a Umbanda, ela é assim, assim, assado. Alguns PhDs em espiritismo, outros muitos jovens que entram agora no espiritismo podem falar: você está equivocado, porque é bom, eu sou muito bem sucedido, a minha vida é bem harmoniosa, eu tenho harmonia familiar, social, financeira, etc, etc e tal. Tá, por enquanto. Mas assim como os 80% que entram para extrair no sentido de que o que essa religião tem a me oferecer, que estão ali dentro do cercadinho, é questão de tempo para o capim secar. Só que o problema não é o tempo. O problema é quando o capim seca. E aí a ovelha olha do outro lado da cerca, o capim está verde. Aí entra o contexto do dogmatismo. Por quê? Porque vem o momento de tomar. Toda religião oferece, entendeu? É difícil você pegar uma religião que não ofereça, né? Toda religião hoje oferece. Sempre oferece mais do que arrecada, né? É que nem uma política, né? É uma verdadeira política filantrópica, né? Sem fins lucrativos. E, de fato, eu quero dizer aqui que quando chega na fase que aí você pega aquela linha tênue na qual eu disse, entendeu? Que a pessoa fala: não, eu sou abastado, eu tenho uma vida normal, eu sou muito bem sucedido e a minha vida vai de vento em polpa. Eu não tenho problemas com isso. Sou um grande empresário, eu sou um pequeno empresário, eu sou muito bem sucedido na minha profissão, no amor, etc, 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 e etc, e etc. Só que chega a um ponto que a religião ela começa a requerer. E nesse requerimento é onde entra a condição na qual você pode passar um dia, não sei, ou se já está passando, ou se passou, deixa o like, entendeu? Mas se você já passou por essa realidade de que chegou num ponto ali, que você cometeu um deslize, ou as coisas não estão indo muito bem com você, ou na profissão, no amor, no relacionamento, ou na família, ou na sociedade, chegou num ponto ali no qual se questiona aquela realidade, e aí a pessoa pega toda aquela dogmática, todo aquele sistema que ela aprendeu, e pensa: aonde que eu estou errando? O que é necessário que eu faça? Essa situação é a verdadeira revelação de quão grande foi a lavagem cerebral na qual você recebeu. Esse é o ponto exato que faz você ter um insight e falar: nossa, olha a condição que eu me encontro e até onde eu cheguei. Quando você chega a se subjulgar e o seu inconsciente fala, o seu consciente fala: o que é necessário que eu faça para arrumar isso? Para consertar isso? Onde foi que eu errei? Você começa a rodar a sua vida, você começa a ir nas gavetas das suas lembranças e memórias, você começa a procurar nos arquivos aonde foi que você errou para você corrigir isso. Ou o que é necessário fazer para corrigir.
foi o que aconteceu comigo no início da influência. Meu cavalo vai morrer. Às 6 horas vai ser velado no sábado, o caixão vai ser preto, a roupa vai ser branca e vai ser sepultado ao meio-dia. A linha tênue. Se eu fosse mente fraca, a primeira coisa que eu ia fazer é traçar a linha tênue entre a realidade e a necessidade. A realidade é, meu cavalo vai morrer. A necessidade é, o que eu preciso fazer para que isso não aconteça? Mas eu não sou mente fraca. Então veio a primeira represária. Isso não foi uma revelação. Isso foi uma profecia. Para quem sabe o que é espiritismo. Os mais velhos, tá? Não estou falando de você, barriga verde, que entrou agora e está petecando informações achando que domina todo o campo espiritual e, não, porque eu sei as tradições, as etnias, eu sei as origens dos orixás, dos caboclos, dos guias, dos santos, das etnias, o aparato histórico, a história, a essência, de onde surgiu, eu conheço tudo isso. Cara, não estou falando de você, tá? Estou falando sobre as experiências, estou falando das pessoas que já estão enraizadas há muito tempo dentro desse contexto. E as que estão enraizadas e ao mesmo tempo cortam as suas raízes e estão se desfragmentando dentro dessa proposta sem saber para onde ir. Os que atiram para todo lado, sabe? Tem os balas perdidas também. Existe. Mas enfim, eu não caí dentro desse contexto, até porque eu nunca fiz parte. Mas eu estava dentro, eu estava enraizado, eu fui criado dentro da Umbanda. E aí eu não liguei. Eu não quis me preocupar com isso. Para mim não era um problema. Até porque eu duvidava. Pense bem, aí você pode estar julgando aí, tá vendo? Aconteceu porque você duvidou, porque foi revelado. Não. Aconteceu porque foi profetizado. E eu não acreditei porque realmente eu sei no que eu devo acreditar e confiar ou não. Sabe por quê? Porque essa era a situação do plano. A gente fala, ele recorre, ele se humilha, ele oferece, ele desenvolve e ele toma o lugar. Então a ideia aqui não era revelar que a minha mãe ia morrer, a cor da roupa, a cor do caixão, a hora da morte, etc. e tal. A ideia aqui era me influenciar para que eu corresse atrás de uma solução, evitasse que isso aconteça, isso iria acontecer gradativamente para me colocar no lugar daquela peça, daquele cavalo. Então o potro já estava sendo desenvolvido. Quer dizer, o potro indiretamente estava sendo co-preparado, porque o próprio potro era indomável. Esse que era o grande problema. O problema entre os fatos e o questionamento dos fatos é que o potro era indomável, diferente do cavalo. Enfim, cheguei a certo ponto de que tudo aconteceu de fato, tá? Detalhadamente da forma que foi prescrito, tá bom? E isso determina a minha mágoa. Isso determina a minha mágoa que eu tenho em relação à Umbanda. Sou muito magoado. E o ódio profundo que eu tenho dos chamados orixás. Tenho um profundo ódio. Pessoalmente, não estou falando mal. Se você ama, é problema seu. Se você desenvolve, é problema seu. A vida é sua. Você tem todo o direito de escolher. Não estou aqui para te tirar, e muito menos para te influenciar a entrar. Mas estou falando das minhas perdas. E não tive nenhum benefício de ganhos, de privilégios. O único privilégio que eu tive da Umbanda é saber e viver o que é realmente a Umbanda. Entendeu?
Bom, eu quero deixar bem claro que a minha mãe faleceu. Ela veio a óbito exatamente às 6 horas da tarde e, de fato, o caixão dela foi preto, a roupa dela foi branca e ela foi enterrada ao meio-dia. Como isso aconteceu, eu vou explicar no próximo vídeo. Porque eu vou ligando os pontos, sabe? Saber sobre isso para você pode gerar uma euforia, uma alegria. Oh, aconteceu, tá vendo? Aconteceu como foi dito. Você foi burro, você poderia recorrer. Para você pode ser fácil falar, porque não foi você que perdeu. Para você pensar assim pode ser até fácil, porque não foi a sua mãe. E para você pode ser até um pouco difícil também de entender, porque você é um iniciante dentro desse contexto. Mas antes que essa atmosfera venha aparecer que seja uma atmosfera libertadora, que está gritando no seu ouvido, saia daí. Não, não é. Fique tranquilo, não é. Eu estou pouco me lixando se você é da Umbanda, se você é do cristianismo, se você é da Batista, da Presbiteriana, da Católica, do Chechenoísmo, do Allan Kardec, se é Testemunha de Jeová, Adventista, Espírita, Satanista. Eu estou pouco me lixando do que você faz parte, entendeu? Esse não é o meu intuito. O meu intuito aqui, mas por que você gravou então? Está gravando essa minissérie com diversos episódios falando sobre... porque eu quero. E eu posso, eu tenho que tirar isso de dentro de mim, entendeu? Se eu não tirar isso de dentro de mim, eu nunca vou conseguir lidar com isso. Porque não é tão simples. Para você que está dentro do espiritismo, você sabe que não é tão simples. Você se magoar com uma decisão que você não quer tomar e você tomar essa decisão e não ter como ocorrer ou a quem reclamar. Por exemplo, um espírito, seu espírito de cabeça, ele te dá uma ordem. Você precisa fazer isso, 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 isso para mim. Daí você não quer fazer, ou você não pode fazer, ou você não tem condições de fazer, mas você sabe que você precisa fazer. Você recebeu uma ordem. E aí você procura, quem é? Você vai reclamar com quem? Vai chegar no pai Agostinho, na mãe de Ná, no pai Titica, ou no pai Oswaldo, falar, incorpora aí que eu quero debater com o fulano de tal. Incorpora o meu espírito de cabeça e o meu guia de frente que eu quero debater com ele, porque eu não vou fazer isso. Você vai fazer isso? Você não vai fazer isso. Entendeu? E o pior, se você não o fizer, você vai ser penalizado. Entendeu? Mas a questão aqui não é essa. A questão é tentar explicar como nós somos condicionados a fazer ou a procurar uma solução e sempre achar que nós estamos errados. Entendeu? Porque dentro do cristianismo ou de qualquer outra religião, quando a pessoa erra ou quando alguma coisa fala que você está contra, você procura ali aonde você errou e um jeito, né, para consertar as coisas. Só que para onde você vai? Para dentro da cartilha. Aonde que você vai procurar a solução? É dentro de você? É se analisar? Saber se você está correto? Se você não está sendo influenciado? Saber se o que você fez ou o que pode ser, é um efeito colateral de um erro seu? Ou foi proporcionado, financiado, né, por alguém para que você erre? Como que você vai saber disso? Você vai para a cartilha. E aí você pega a cartilha da CPAD e pega o dogmatismo da sua igreja no qual você foi criado, que é a cerquinha, e lê tudo. E fala, eu estou errado aqui, eu preciso fazer o quê? Aqui, isso. Você vai procurar uma solução. Por quê? Porque você já foi condicionado a isso. Você não tem autonomia, você não tem confiança, você não tem aquela certeza, mas você tem a submissão, entendeu? E você é submisso. Eu não tinha a submissão. Eu não era submisso a Umbanda. Não era nem cristão. Eu não tinha religião.
Então era uma bala perdida, só que eu era indomável. Isso era um prato cheio para ser condicionado. E no próximo vídeo eu trago os relatos e você vai viver os fatos de como aconteceu tudo isso. E não para por aí. Isso aqui é só a ponta do iceberg. E se você está acompanhando, obrigado. Feliz Dia das Mães e que Deus te abençoe.